Uma mulher é presa depois de assaltar R$60 de um ônibus em Petrópolis. Polícia chega a bandidos que furtavam cabos de fibra ótica, deixando milhares de usuários sem internet. O governo determina afastamento da diretoria da AFEAM após o Tribunal de Contas denunciar prejuízo de R$20 milhões aos cofres públicos. Mais irregularidades. Cerca de R$30 milhões foram desviados de contribuições sindicais dos metalúrgicos. E tem também a cura que vem dos aromas. Ervas da Amazônia são capazes de curar crises de enxaqueca e sinusite. Agora, no A Crítica na TV. Boa tarde. Uma mulher foi presa no início da tarde de hoje depois de assaltar um ônibus em frente a uma parada no Petrópolis. O repórter Emanuel Cardoso tem os detalhes. A mulher entrou no ônibus da linha 541, que vai em direção ao centro e ao bairro Ouro Verde, na zona leste de Manaus. Aqui nessa parada de ônibus, fica na Avenida André Araújo, bem em frente à Suzano. Logo que ela entrou no ônibus, anunciou o assalto. Ela queria a renda do coletivo, cerca de R$60, que ela conseguiu pegar do cobrador. Mas quando tentava descer do coletivo, o motorista, o cobrador e outros passageiros conseguiram dominá-la. A mulher foi presa. Nós falamos com o motorista do ônibus e ele contou como tudo aconteceu. Ela subiu aqui na parada da Suzano, né? Já foi direto na catraca do ônibus e já pedindo dinheiro. Eu observei pelo retrovisor e ela começou a gritar, abre a porta, eu já fui abrindo, mas já sem parar o carro, no intuito de derrubá-la, para a gente tentar pegá-la. Foi na carreira aqui que a gente deu que a gente conseguiu pegar ela aqui na frente desse estabelecimento aqui. Como era o comportamento dela? Você vai ver visivelmente que ela está embriagada e possivelmente drogada. A polícia acredita que a mulher tinha a ajuda de um comparsa, mas que não foi identificado. Ela será encaminhada ao terceiro DIP, né, juntamente com as vítimas, aí, com o motorista e o cobrador, para que possam ser feitas as providências cabíveis lá no local. E nessa madrugada, 4 homens foram presos depois de tentar explodir um caixa eletrônico no bairro Jorge Teixeira, na zona leste da cidade. Tudo aconteceu neste posto de combustível que fica na Avenida Hilário Gurjão. Os funcionários desconfiaram quando perceberam um carro branco rondando o local. Estava assim, na pista, aí quando viram um carro assim rodando, mais ou menos, a gente se escondeu. Aí depois de 10 minutos chegou o carro, com um pedaço de ferro, começou a arrombar. A gente saiu, ligamos para a polícia, aí ficamos escondidos. A polícia chegou no momento em que os suspeitos tentavam arrombar os caixas eletrônicos. Eles foram presos depois que o carro capotou durante a perseguição. Os suspeitos portavam 2 armas de fogo e material que deveria ser usado para explodir os equipamentos. Se vocês não tivessem chegado, fatalmente eles teriam tido êxito nesse arrombamento dos caixas. Provavelmente, sim. Uma vez que a situação da polícia nesses últimos 2 dias está sendo um pouco complicada, tendo em vista que a cota de combustível foi reduzida e a gente está tendo que manter viatura em PRCV em locais estratégicos para maximização da nossa área de atuação. Aí, infelizmente, quando passa esse tipo de ocorrência que é instantânea, por assim dizer, a viatura demora um pouco mais para chegar no local. Nós entramos em contato com a Polícia Militar para saber mais detalhes sobre essa redução na cota de combustível e na demora no atendimento de ocorrências em andamento. Mas até o fechamento desta edição, não tivemos retorno. Muita gente ficou sem internet no fim de semana e o problema dessa vez não foi das operadoras. Você pode ter sido vítima de um crime que está gerando um grande prejuízo em Manaus. O furto de cabos de fibra ótica. Criminosos escolhem os locais mais acessíveis para cortar os fios. E com isso, milhares de usuários ficam sem o serviço. Hoje de madrugada, 2 homens foram presos em flagrante ao cometer o crime em uma das principais avenidas da cidade. De acordo com a Anatel, em apenas uma semana, o prejuízo com a fiação chegou a R$100 mil. Na Avenida Djalma Batista, os cabos de fibra ótica foram repostos menos de 24 horas depois de cortados. Mas essa tentativa de furto deixou as áreas da Torquato Tapajós,
Djalma Batista, São Jorge e Ponta Negra sem internet. E mesmo sem perder os cabos, a retirada causou um grande prejuízo para a Embratel. De acordo com a empresa brasileira de telecomunicações, o prejuízo estimado com o furto de fibra ótica só aqui em Manaus na última semana é de R$100 mil. Isso sem contar as multas que as empresas vão ter que pagar por ter deixado os usuários sem internet. Os ladrões se aproveitam de estruturas como essa aqui, uma passarela, onde eles acessam facilmente os cabos de fibra. Eles fazem o corte utilizando instrumentos simples, como, por exemplo, uma faca de cozinha. Mas a Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações está atenta a esse crime e conseguiu prender 2 homens na madrugada desta terça-feira. Os 2 homens foram flagrados antes mesmo de levar a fibra ótica. As ferramentas usadas no crime ainda estavam no local. Eles foram identificados como Maicon da Silva Vasconcelos, suspeito também de roubar lojas no centro de Manaus, e Natanael da Silva Valente, que, de acordo com a polícia, também faz assaltos em ônibus. A dupla deixou boa parte da cidade sem internet, mas agora vai responder pelos crimes na prisão. A gente resolveu adentrar nessas investigações com o intuito de ajudar e auxiliar os jipes, que muitas vezes não conseguem chegar nesses criminosos, que acabam dando um prejuízo imenso para a população. E o que vai acontecer com eles? Eles serão incriminados por furto qualificado e serão encaminhados à cadeia pública. E na manhã de hoje, a Polícia Federal do Rio Grande do Sul deflagrou a Operação Darknet, que investiga crimes que envolvem pornografia infantil na internet. Cerca de 300 policiais federais cumprem 73 mandados de busca e apreensão e de prisão em 16 estados, incluindo o Amazonas. Nesta fase, 67 pessoas são investigadas. E veja a seguir, o governo do estado afasta a diretoria da FEAM depois da denúncia de desvio de mais de R$20 milhões dos cofres públicos. E laudo pericial aponta irregularidades também no Sindicato dos Metalúrgicos. A antiga diretoria teria desviado dinheiro das contribuições sindicais e de indenizações pagas na justiça. Os detalhes num instante.